Olá, boa tarde, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de geografia e eu peço a vocês que peguem a apostila, volume 2, onde que nós vamos estar iniciando hoje, falando aí sobre o relevo, e as paisagens brasileiras. Então, gente, nós falamos um pouquinho aí sobre paisagem, na última aula, o que era paisagem, como que era formado. Então, nós sentimos as paisagens através de todos os nossos sentidos humanos, tato, olfato, visão, E falamos um pouquinho sobre aí, o Rally dos Sertões, que é uma competição automobilística, onde que eles, eh, anualmente fazem essas competições e vão, pelo mundo inteiro, e ali eles vão, conhecendo algumas paisagens, e é, através dessa competição automobilística, o Rally dos Sertões, eles então conseguiram mapear algumas regiões aí brasileiras, algumas paisagens brasileiras que nós vamos conhecer agora nesse momento, tá bom? Então, o Rally dos Sertões, como eu falei para vocês, é uma competição automobilística anual que atrai pilotos do mundo inteiro, e por que que ele recebe esse nome, o Rally dos Sertões, gente, ele recebe esse nome devido aí a é, porque, devido aos seus roteiros, ou seja, as suas locais, onde que eles vão, atrás aí, envolve várias unidades políticos administrativas, localizadas em áreas do sertão do região nordeste do Brasil. Então aí, gente, onde que eles sempre vão procurar mapear áreas do nordeste brasileiro. Por isso, então, que é chamado de Rally dos Sertões, porque eles procuram áreas de sertão, aquelas áreas onde que tem grandes paisagens, grandes áreas de relevos, principalmente aí o Nordeste brasileiro, que é riquíssimo nessas questões. Então aí, pessoal, o roteiro então que você traçou naquele labirinto, que nós traçamos, que nós corrigimos, é o mesmo roteiro seguido por todos os competidores, durante a prova que ocorreu no ano de 2018. Então, em 7 dias, que eles percorreram mais de 3.600 quilômetros, eles passaram por 8 municípios, de 4 unidades federativas diferentes. E ali, durante esse momento, eles começaram a captar algumas paisagens, E é algumas imagens que nós vamos observar agora, dessas paisagens, que eles passaram durante esse, por alguns municípios durante esse percurso aí, dessa competição. Então, olha para vocês verem que nós temos em primeiro lugar, primeira imagem aí, o salto do Itiquira, no município Formoso, em Goiás, no ano 2018. Olha para você ver que paisagem linda, uma área de relevo, bem acidental, onde que eles mostraram, eles registraram essa foto aí durante o período que eles passaram, na competição. Então observe, gente, que ao lado nós temos aí áreas urbanas e rural do município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que é uma imagem satélite do ano 2018. Aqui então é uma imagem, onde que eles mostram, uma imagem satélite onde que mostra a localização de outro do município que eles passaram. E você observando, de cima para baixo, na posição vertical que nós estamos observando aí, conseguimos captar, toda a área do município de Luiz Eduardo. E ali você pode perceber, que essa área ela é delimitada tanto em áreas rurais, como vocês podem ver essas partes mais verdes escuras, quanto também, em áreas aí bem urbanizadas, aquelas áreas bem localizadas aí, cheias de pessoas, cheias de casas de construção, então uma área de cidade, Então o município, como nós estudamos, ele é formado por áreas rurais e áreas, urbanas. Então aqui nós podemos perceber, né,
claramente essa área rural e urbana aí do município de Luiz Eduardo. Vamos para a página 5. Na página 5 nós temos outras duas imagens, né? Que duas imagens são essas? São as imagens de Serra Vermelha, no município de São Raimundo, né? No Piauí, né? No Piauí, no ano de 2018. E temos também do outro lado, né, a praia de Piracema em Fortaleza, Ceará, 2018 também, que foi, né, dois locais aí, dois municípios diferentes que eles passaram, né, também para poder mapear e registraram essas, né, imagens, essas paisagens. Então, como vocês podem perceber, aqui nós temos um conjunto de serras, né, no município de São Raimundo. Essa conjunto de serras é chamada de Serra Vermelha. Uma outra área de relevo, né, bem acidentada. E ali você pode perceber, né, algumas ondulações, presenças aí, né, desses tipos de rochas. E Serra Vermelha porque a rocha lá ela é meio avermelhada, né? Aqui na imagem a gente não consegue ver tão claramente devido a alguns efeitos, mas essas rochas elas são meio avermelhadas. E temos também, né, a praia de Iracema em Fortaleza, a área de relevo mais plano. Aí nós estamos falando de uma área planície, né, bem plana, onde que nós podemos perceber aí, né, a área mais reta, né, e ali é onde que muitas pessoas vão, né, buscar lazer. Então, olha para vocês verem que tipos de relevos, né, e paisagens muito lindas que eles conseguiram retratar durante essa competição, né? Então, como você pode observar, as paisagens elas retratam terrenos com variações de altitudes e de formas, né? Por exemplo, algumas são áreas planas, né? Ou mais rebaixadas, como eu falei para vocês, em relação às áreas ao redor. E outras já são mais ondulados, né? E apresentam várias elevações. Como eu falei para vocês, principalmente quando falamos aí da serra, né? Principalmente aqui a Serra do Vermelha, lá em São Raimundo, né? Nonato, no Piauí. Então são várias ondulações. Se nós compararmos as paisagens do Brasil a de outros lugares do planeta Terra, nós vamos perceber que nelas há áreas mais elevadas, né? E mais elevadas, outras mais baixas, outras mais planas e outras mais inclinadas, né? E outras muito irregulares. Então são, gente, vários tipos de áreas, ou seja, vários tipos de relevo que a gente observa aí comparando o nosso Brasil com outras imagens, outros lugares, né, do planeta Terra. Então nós podemos concluir o que a superfície terrestre não é igual em toda a extensão, né? Ou seja, existem, né, uma diferença, né? Por exemplo, áreas de altitudes mais elevadas, né, bem extensas, áreas de baixas altitudes, né, aquelas áreas, né, poucas onduladas. Então, todas essas irregularidades, todas essas, né, esses contornos terrestres, né, de relevo, né, nós denominamos então relevo, tá bom, gente? É denominado de relevo. Esses contornos terrestres, como nós estamos percebendo aqui, né, na ondulação, aí, né, logo aqui na imagem abaixo. Então, para medir, né, a altitude do relevo, utilizamos como referência o nível do mar. Então, olha para vocês verem. Aqui nós temos o nível do mar. Então, acompanhem comigo aí na apostila de vocês. O nível do mar ele é chamado de 0 metro, né? Por quê? Porque inicia-se através desse nível. E depois, né, a altitude, né, de acordo com que vai aumentando, de acordo com que o relevo ele vai crescendo, né, ou seja, de acordo com que haja uma irregularidade no relevo, ali então, né, são medidas as altitudes. Então nós temos aqui, por exemplo, o nível do mar é 0 metros,
Mas se a gente for pegar aqui, ó, observando aqui, né, essa irregularidade desse relevo, nós podemos perceber que existe aqui uma altitude de 220 metros, né, chamado de Morro da Urca. Então essa altitude de 220 metros nós podemos aí, né, denominar de planalto, né? Então cada nível de altitude a gente vai denominando planalto, né, planície, planalto, né, ou fundura, né, depressão, ou até mesmo mais de 2.000 metros de altitude. Então nós temos aí é, áreas de morros, serras, né, áreas de montanhas. Lógico que no Brasil não existe montanhas, tá bom, pessoal? É só para especificar para vocês. Então aqui nós temos as medições das altitudes, né, do relevo. Então aqui nós temos uma altitude bem maior, que é aí o Morro do Pão do Açúcar, né, com 392 metros. Então cada elevação do nosso relevo, né, cada ondulação, cada irregularidade, né, existe um tipo de altitude. Então, gente, altitude é a distância vertical, né? Ou seja, de baixo para cima, até o tamanho correto que existe ali naquele relevo, né? Naquela ondulação. Então, a distância vertical medida entre o nível do mar, né? E um ponto da superfície terrestre. Agora eu estou explicando para vocês. Nós temos aqui o nível do mar nessa setinha vermelha. E à medida que ele vai aumentando ali, então nós temos, né, uma característica de altitude, né, de quantos metros. Aí nós vamos medir até chegar a descobrir aí qual é o tipo de metro, quantos metros que aquela ondulação recebe. Tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos para a página 6 agora, onde, né, nós vamos falar um pouquinho aí sobre as altitudes no Brasil. Então, o Brasil em geral não apresenta as altitudes muito elevadas, como eu falei para vocês. Seu relevo ele é formado há mais de 500 milhões de anos, né? E ele foi se modificando ao longo do tempo. Por quê? Né? Antigamente os relevos, né, do Brasil, né, lógico, quando se iniciou a formação, né, terrestre do nosso planeta, então, antigamente existiam áreas muito altas no Brasil. Porém, de acordo com o passar do tempo, né, essas rochas, essas áreas de relevo, elas foram desgastando seus cumes. E ali no cume dela começou a ficar arredondado, né, começou a ficar mais plano. Então, essas áreas do Brasil, elas não têm uma altitude muito elevada devido a isso, devido às rochas ser mais antigas, né, o relevo ser mais antigo brasileiro, né, e ali então não existe uma altitude muito elevada, tá bom? Devido a algumas funções como a erosão, né, e etc. Então olha para vocês verem quais foram as causas aí que fizeram com que o relevo, né, brasileiro tivesse uma altitude menor. As ações da natureza, que foi primeiro, né? Ou seja, mudanças de temperatura, ação do vento, da água, da chuva, né? Dos rios sobre as rochas, principais agentes da natureza que modificam o relevo, provocando a erosão. Né? Então aqui a ação da chuva, dos ventos, aí vão desgastando o cume né? Do relevo, né? Da rocha, né? E ali quando há esses desgastes, né, ali gera, né, uma deposição desses sedimentos que estão saindo lá de cima da rocha, lá do cume dessas áreas de planalto. E ali, né, vão se depositando lá embaixo, fazendo com que haja uma área de planície, tá bom, pessoal? Uma área plana, ok? Então, sempre que nós temos aí, né, próximo ao planalto, uma área de planície, devido a essa deposição dos sedimentos. Vai desgastando a rocha lá em cima e vai caindo lá para baixo. As ações dos seres humanos também, né, são importantes para que haja essa transformação do relevo brasileiro, né, de acordo com os interesses e o modo de vida. Por exemplo, tem gente que quer construir em determinado local, ele vai, né, aplanar aquele local para poder tentar construir sua casa.
Então, muitas das vezes, sem levar em consideração as consequências dos atos, né? O que que os seres humanos fazem? Eles vão lá e constroem casas em áreas, né, de risco, né? Casas em áreas elevadas, que muitas das vezes pode gerar o que? O deslizamento daquele local, né? E ali gerar, né, até mesmo ocasionar problemas para aquelas pessoas que estão residindo naquele local de risco, né? Então, utilizando a força do trabalho, tecnologia, por exemplo, os homens, né, os humanos, eles recortam os morros, né, para construir rodovias, ferrovias, até mesmo aterram terrenos, né, para construir prédios, túneis, pontes, indústrias, represas e outras questões aí que vão fazer, né, que o homem vai fazer para conseguir ali modificar aquele relevo e para que ele possa adaptar naquele local, né? Então ali gera muitos problemas, né? Porque às vezes o local que ele aterrou poderia ser um local de lago, lagoa, né? Quando chove ali alaga. Por isso então ouvimos muito nos jornais, gente, falar sobre, né, alagamentos e etc. Então, gente, a erosão, só para vocês não esquecerem, a erosão ela é o desgaste de materiais que formam as rochas, tá bom? Então, é o desgaste do cume de áreas mais elevadas. E ali ele é transportado para áreas mais baixas na superfície terrestre, formando áreas de planície, tá bom? Aquelas áreas mais planas, quando eles são compactados ali embaixo do planalto. Beleza? Então aqui nós temos uma atividade para que vocês façam, né? Leia as fotografias e as legendas a seguir, depois escrevam uma frase explicando por que o relevo de cada uma das paisagens foi modificado. Então, primeiro, por que o relevo da extração de ferro do Eldorado, né, de Carajás, lá no Pará, no ano 2014, como está mostrando aqui, ele foi modificado, né? Porque antigamente nós podemos perceber que a área era uma área mais natural e ela foi transformada. Aqui nós temos também outra imagem, que é as obras do trecho, né, de Rodoanel, governador Mário Covas, em Guarulhos, São Paulo, em 2014. Por que será que foi, né, modificado esse território, esse terreno aí, né, gente, esse relevo, né, como podemos perceber, era uma área de morro, né, de montanha, e ali foi transformado. E eu quero que vocês peguem e escrevam aí um pequeno texto, né, explicando sobre essa questão aí, tá bom? E vamos para a página 7. Vamos falar agora sobre as formas do relevo brasileiro. Então, existem várias formas de relevo brasileiro, né, pessoal? Então, quero que vocês observem no mapa as três principais formas do relevo, né? Lógico que existe, né? Quando falamos do mundo inteiro, não vai ser só esses três tipos de relevo aí que existe no Brasil. Então, como vocês podem ver, nós temos três forminhas: planalto, depressão e planície. O planalto no Brasil, ele está sendo representado, né, na cor marrom. A depressão está sendo representada em cores amarelas e a planícies, ou seja, áreas planas, né, estão aí sendo representadas em cores verdes. Então, pessoal, olha lá, observe. Quando falamos de planalto, né, estamos falando de áreas irregulares, né, áreas onduladas ou até mesmo áreas de chapadas, né, que ela é íngreme, mas no seu topo ela é plana, né? Então chamamos áreas de planato, de chapadas em formas de mesa. Ou podemos ter áreas de, né, ondulações, né, mais arredondados os seus cumes. Quando falamos de depressão, estamos falando de fundos de vale, né? Áreas profundas, tá bom? Áreas fundas. E quando falamos de planície, estamos falando de áreas planas, igual em costas, né, de praias, né, plana, ou um terreno que é bem plano, né, que não precisa, não tem nenhuma ondulação, ou se tivesse um pouquinhas ondulações bem baixinhas que a gente, né, muito não consegue perceber.
Então, o nosso Brasil ele é composto por esses três tipos de formas de relevo. Como vocês podem ver, né? As áreas de planalto elas vão predominar muito aqui na nossa região sudeste do Brasil, região centro-oeste e região sul. Pegar um pouquinho lá também da região nordeste e da região norte, né? Mas em pouquíssimas escalas. As áreas de planície são aquelas áreas de encostas, ó, mais próximas aí ao litoral, né? Aqui também, ó, pegando um pouquinho do norte lá, mas são bem pouquíssimas mesmo do norte brasileiro. E também aqui, ó, na áreas de limite, né, com os outros países. E predomina muito, né, na região norte do nosso país, o que? Áreas de depressão, áreas de fundos de vale, né? Também nós temos lá, né, aqui na região nordeste também predomina bastante área de depressão. E um pouquinho aí no norte de Minas, né, e centro de Minas, também um pouquinho aí no sul, né, na região sul aí sudeste brasileira, tá bom? E aí eu quero que vocês façam essas duas atividades também. Que formas de relevo há no Brasil? E B, que forma de relevo predomina na unidade federativa onde você mora, né? Nossa unidade federativa. E aí eu quero que vocês façam, tá bom? E aqui nós vamos explicar um pouquinho sobre o que é o planalto para vocês. Então, planaltos, gente, são formas de relevo com superfície geralmente onduladas, né? E bordas irregulares, como eu falei para vocês, devido ao intenso processo de erosão. E aí, pessoal, o que acontece com essas áreas de planalto? Né? Dependendo da natureza e das rochas, os planaltos eles podem assumir diferentes formas, como chapadas e escarpas que eu falei para vocês. Chapadas são aquelas áreas que elas começam íngremes, mas lá no topo, né, das suas, do seu cume, ela é mais, né, plana, ou escarpas também. Então olha aqui para vocês verem, chapadas são elevações, né, com um topo plano, que eu falei para vocês, em formas de mesa, como as chapadas do Guimarães, no Mato Grosso. Já escarpas, gente, elas também são chamadas de serras. Lembram degrau, um degrau, né, que podem aparecer nas bordas de planalto, como serras do Órgãos no Rio de Janeiro. Então olha aqui para vocês verem, nós temos aqui um relevo de planalto. Então olha aqui, ele tem umas ondulações, tá vendo? Essas ondulações aqui, né, e elevadas são íngremes e tem ondulações, né? Aquelas ondulações, né, irregulares, né? Pode ser mais altas, mais baixas. Temos aqui também uma área, né, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Teresópolis, no Rio de Janeiro, que ela é chamada então, né, de escarpas, né? Porque são formas de degrau, tá vendo? Um degrau, um abaixo do outro, no outro degrau, né? Um degrau mais alto, outro degrau mais embaixo, tá vendo? São, né, bem parecendo em formas de degrau, em formas de escada. E temos aqui, né, as áreas de chapadas, aqui as chapadas do Guimarães, no Mato Grosso. Olha para você ver como que é interessante, né? Então, ó, ela é íngreme, como eu falei para vocês, a certa altura, porém no seu cume é bem plano, né? Então, chamadas de planaltos de chapadas, ok, pessoal? E a montanha, pessoal, ela é uma grande elevação natural do terreno, ou seja, com altitude superior a 300 metros, formada por um agrupamento de morros, né, um próximo ao outro. As principais montanhas brasileiras situam-se ao longo das serras localizadas nas áreas de planaltos e apresentam origens de altitudes variadas que atingem até 3.000 metros. Ok, pessoal? Então deu para vocês entenderem os três tipos de planalto que existem? Então temos o planalto mais ondulado, temos o planalto chamado, né, de escarpas, que são aqueles tipo degrauzinhos. Ondulado eu falo, gente, questão de arredondado lá no topo.
E temos também um tipo de planalto que é chamado de chapadas, né? Aquele planalto que é mais reto, né? Em cima dele é íngreme, mas é reto, formas de mesa. Beleza? E temos outra atividadezinha aqui onde que vocês vão fazer na página 9, né? Escrever a inicial de cada figura no quadrinho correspondente para descobrir o nome da montanha mais alta do Brasil. Ok, pessoal? E agora, pessoal, o que, que eu vou querer que vocês façam também? Eu quero que vocês façam a atividade da página 2 do caderno de atividade, da página, desculpa, 64 do caderno de atividades. E a outra atividade também é questão 4 da página 65, tá bom? Do caderno de atividade. Beleza? Onde que vocês vão fazer aí as questões 3, 4 e 5 do caderno de atividades. Falando sobre relevo, sobre o que eu expliquei para vocês aqui agora, tá bom? A 64, vocês irão aí colar, né, imagens, por exemplo, que está falando, leia a seguinte afirmativa: sobre o ser humano, ele altera o relevo de acordo com os interesses do modo de vida. E aí vocês vão recortar as imagens que mostra, né, e colar nesse espaço aqui que mostra, né, as imagens que afirma esse destaque aí, né, dessa afirmativa. Né, o ser humano altera o relevo de acordo com seus interesses de modo de vida. Então, qual foi aí os interesses que o ser humano, né, teve para poder alterar a forma de relevo? E a 4 vocês vão pegar e vão responder aí, né, colar as imagenzinhas, né, na 4 que ficou que sobrou lá aqui, né, cada um dos seus respectivos local. E depois você vai colocar. As imagens que você colocou são exemplos de quê? Planalto, planície ou depressão. E a 4 você vai colocar aí, né, assinalar, né, o ponto 1, 2, 3 e 4 representam em que ordem, né? Planície, planalto, depressão e montanha, depressão, montanha, planície, planalto e assim por diante. Então, começando do 1 ao 4. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha contribuído para a formação de vocês. Um abraço, até a próxima e tchau!